Então, vamos começar. Gente, obrigada pela presença. A gente pensou nesse webinar para compartilhar sobre essa nossa ferramenta, que é fantástica, e a gente pensou nesse webinar faz pouco tempo, então já estava meio que final do ano, em cima da hora, enfim, mas a gente pensou, não, vamos fazer... e aí, claro, a gente vai ter outras oportunidades, né, com mais tempo, enfim, para a gente se debruçar um pouco mais nessas novidades que a gente vai trazer. Então, hoje é mais meio que um lançamento do que virá. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, aqui da Plural, sou psicóloga, trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção, vou fazer 5 anos aqui na Plural em breve, então comecei na parte de Customer Success, depois passei para vendas, hoje eu estou em vendas e implantação, então toda a parte de implantação, treinamento. Então, eu vi o modo edital nascer e agora está se desenvolvendo aqui, por isso é uma ferramenta que eu tenho muito carinho. Então, o que a gente vai ver hoje? No final, gente, eu vou abrir para perguntas, comentários, então fiquem bem à vontade a qualquer momento também que quiserem participar, certo? O que a gente vai ver hoje? Um breve... acompanhamento aqui do que é o modo edital, né? Porque tem algumas pessoas aqui de fora que não conhecem ainda. Então, o que é esse modo edital? Para quem é o modo edital? E aí, vamos ao que interessa. O que a ferramenta evoluiu em 2025 e o que vem para 2026? Falando rapidamente da Plural, quem é a Plural? Então, nós somos uma plataforma de recrutamento e seleção, um ATS, né, que nasceu aqui em Florianópolis em 2017. Nascemos como um ATS, né, uma plataforma normal, e acabou que há 4 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, a gente participou de uma licitação do Sesc Santa Catarina para desenvolver uma ferramenta, na verdade, aprimorar algumas funcionalidades para se voltar à transparência, né? A processo seletivo, transparência, auditabilidade. Então, a gente viu naquela oportunidade, opa, tem um nicho interessante aí, e a gente acabou ampliando a nossa ferramenta, desenvolvendo ela mais e trazendo mais clientes desse nicho, digamos assim, né? Então, hoje, quem que a gente já atende, né? A gente tem o SEST Senat, e aí é SEST Senat Brasil, então todas as vagas do Brasil do SEST Senat são publicadas via Plural. Temos aí, bem recentemente, FIEP e IEL Pernambuco, né? Então, aqui só não entra SESI e Senai Pernambuco, mas a federação, o IEL estão conosco, entraram há pouco tempo, a gente ainda está aí na implementação. Temos o IDEAS, bem recente também, que é um Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, que é uma OSS, uma Organização Social da Saúde. E de SESCs temos Santa Catarina, o mais antigo, Tocantins, Amapá, bem recente, IEL temos Santa Catarina e o Pernambuco, como eu comentei, e Senac, Grosso do Sul e Amapá. Mato Grosso do Sul está a Crisley aqui participando com a gente também. Então, essas são as casas que já estão conosco, né, algumas há bastante tempo, e para quem que é o modo edital? É para esse perfil, né? São organizações sem fins lucrativos, de economia mista, pública, privada, enfim, organizações sociais. Então, todo mundo que precisa ter um processo seletivo que tenha transparência, auditabilidade, a Plural atende a essa necessidade, ok? Vamos lá, então. Algumas dores que o modo edital da Plural resolve. Então, eu venho aí há 4 anos conversando com esse público do que a gente chama modo edital. Eu sei que nem todo mundo usa edital, né? A gente chama de modo edital porque foi um nome carinhoso interno aqui que a gente escolheu para se definir a esse módulo diferenciado que a gente tem, né? Mas o que ele resolve? Que a gente viu que nesses 4 anos são dores comuns a esse tipo de processo. Ou são vagas com um alto volume de candidato. A gente tem vagas, às vezes, que nos trazem, olha, eu estou com uma vaga que tem 800 candidatos, eu estou com uma vaga que tem 1.300 candidatos, né? Então, imagina num processo que é mais manual, que é mais operacional, como que é lidar com tudo isso?
Então, a Plural traz funil de engajamento, triagem automatizada, agora o filtro avançado, que eu vou mostrar para vocês, outras novidades que eu vou passar também. O contrário também é verdadeiro, vagas com baixo volume de candidatos, porque às vezes se tem vagas muito técnicas, né? Tem vaga que é para um instrutor de robótica que tenha experiência, enfim. Então, às vezes, o volume de candidatos é muito baixa, a vaga tem que ficar tendo o prazo de inscrição prorrogado e demora para fechar. Então, a Plural auxilia isso de que forma? Com a alta publicização, né? Integração com diversos portais para potencializar o alcance. Outra dor que a gente resolve são os processos que são muito manuais, muito operacionais. Então, a gente traz automações, templates, indicadores e relatórios para apoiar nesse processo, né? E muito mais. E aí, também, cadastro reserva, né? Para ter uma organização, uma facilidade ali na convocação, ter registro de tudo isso. Então, aqui só para mapear, claro que tem muito mais coisas, a gente não quer se estender muito nessa questão aqui, mas só para trazer um pouco das dores que a gente nota que são mais comuns, né, na maioria das casas. E o que é, então, o modo edital? Né? Ele é uma configuração da plataforma que foi pensada para processos seletivos que exigem essa publicização, né? Então, que a vaga tenha um alcance do público, da sociedade em geral, não só no sentido de atrair mais candidatos, né? Mas de que se torne público como é feito o processo, quais são as etapas, né? Então, isso aí já entra no segundo ponto, que é a transparência, a questão da auditabilidade, padronização, eficiência. Então, tudo isso compõe o que a gente chama de modo edital. Publicização, transparência, né? São dois princípios básicos, né? E quando se fala em administração pública, por exemplo, então, né, a gente sabe que alguns desses princípios, outros sistemas, enfim, casas, compartilham também. E legal, mas de que forma que tudo isso, essa publicização, essa transparência, essa auditabilidade, como que isso acontece dentro da Plural? Então, aqui, né, trazendo um pouquinho da, por exemplo, publicização. Como que seria isso? Quando se publica uma vaga na Plural, né, essa vaga ela vai para o portal de vagas, né, para a página de vagas da empresa na Plural, ela vai lá para o Trabalhe Conosco, porque através da API, né, é possível fazer uma indexação para que as vagas apareçam lá no Trabalhe Conosco, separadas por vagas abertas, em andamento, encerradas, com possibilidade de filtros. Então, vai para esse local, para o Trabalhe Conosco, vai para o LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Google Jobs, Jubal, esses portais de vagas, né, que ajudam a dar um alcance muito grande na vaga, então, para se alcançar o maior público. E a gente tem o aplicativo da Plural, que é um aplicativo exclusivo para candidatos. Hoje a gente percebe que a maioria dos candidatos, principalmente de vagas operacionais, eles fazem a candidatura via celular. Então, o aplicativo é muito importante para que a experiência desse candidato seja mais intuitiva, mais fluida, né? Então, o aplicativo é muito interessante nesse sentido, sem falar que é um canal a mais para divulgação das vagas, porque todas as vagas que são publicadas na Plural vão lá para o aplicativo também. E aí, digamos que eu, quando fiz meu cadastro, eu setei lá que eu tenho interesse em vagas da área da saúde. Sempre que uma vaga da saúde, quando né, da categoria saúde é publicada na Plural, né, já aparece a recomendação dessa vaga lá para o candidato, né? A gente tem todo um modo de recomendação de vagas no ambiente do candidato, então isso é legal para dar esse alcance maior também. E aqui, falando um pouquinho, né, desse alcance da Plural, eu trouxe esses números aqui, são números reais, não estão todas as casas aqui, porque eu tirei as que entraram mais recentemente na Plural, então são as casas mais antigas, aonde eu somei. De todas as vagas que foram publicadas, qual que foi o alcance e conversão de candidatos dessas vagas? Então, a gente tem, por exemplo, visualizações, número de candidatos que clicaram, que visualizaram
candidatos não, nesse caso aqui são pessoas em geral que chegaram naquela vaga, né? Porque candidato é depois que já fez a inscrição. Mas pessoas que chegaram nessa vaga, que clicaram. A gente teve um total de mais de 6 milhões de visualizações nas nossas vagas só do modo edital aqui. Estou falando só de clientes modo edital. Desses 6 milhões e pouco de candidatos, a gente teve 627 mil que iniciaram a inscrição. E desses 627 mil, 434 finalizaram. Então, 434 pessoas tornaram-se realmente candidatas nas vagas. E como que funciona esse funil de conversão? Por que ela é legal? Porque na Plural, quando o candidato inicia a inscrição, ele vai passar por etapas de, vai visualizar a descrição da vaga, vai passar pela etapa de apresentação, pela etapa de perguntas frequentes, cadastro do currículo, questionário, se tiver, enfim, porque tudo isso é customizável, personalizável. Então, conforme a pessoa vai passando por essas etapas, ela vai entendendo se ela tem perfil ou não, se realmente aquela vaga é para ela, e ela vai saindo naturalmente do processo. Ah, então todo mundo que chega tem perfil, tá redondo? Claro que não, né? Vai ter gente que mesmo sem perfil, sem experiência, enfim, vai ir até o final, vai finalizar a candidatura. A plataforma jamais bloqueia nenhum tipo de candidato, né? O que vai acontecer aqui aí é uma triagem automática, que depois a gente vai falar sobre isso. Então, vejam como é interessante. A gente tem o alcance, né? O fato da vaga chegar nas pessoas, mas a plataforma vai fazendo, né, esse processo de sensibilização do candidato para ele entendendo, opa, 6 milhões entraram aqui, mas muita maioria viu que, não, essa vaga não tem o perfil, não tem essa escolaridade, não tem essa experiência, e assim por diante. E aí, ainda sobre transparência, a gente tem aqui as fases do processo, porque para cada vaga é possível criar, né? Trazer publicamente aqui quais são as etapas, quais são as datas, quem foram as pessoas aprovadas em cada etapa. E aí alguns de vocês podem dizer, não, Thaís, mas aqui no nosso processo a gente não tem cronograma definido. Opa, Thaís, aqui no nosso a gente não publica os nomes dos aprovados em todas as etapas, né? Não tem problema, tá? A gente entende que, falando agora, por exemplo, só de Sistema S, a gente sabe que existe um regulamento que rege todos, mas cada um tem uma autonomia, tem peculiaridades e cada um conduz os processos da forma que, né, que é melhor para a sua realidade. Então, não tem problema, porque aqui é muito customizável. A gente tem clientes que não têm essa publicação e, né, cada um faz do seu jeito. Então, mas a plataforma traz o recurso, né? Então, se quiser fazer essa publicação das datas, eu quero publicar o nome em cada etapa, como que esse nome aparece? Né? Ele vai trazer os nomes num formato padrão, vai trazer parte do telefone aqui anonimizado para não expor ninguém, enfim, mas o candidato saber se é ele ou não aquela pessoa, porque às vezes vai ter 2 tons Mendonças aqui, como é que eu vou saber se sou eu, né? Então, é nesse sentido. E vejam que é tudo num formato que é muito intuitivo, né? Porque às vezes, poxa, eu tenho um descritivo de vaga, né, que é super completo, tem todas as informações, mas são lá várias páginas de um PDF que às vezes o candidato nem lê direito, né? Então, aqui a gente traz num formato onde a experiência do usuário é melhor, facilita para ele encontrar as informações. Auditabilidade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O difícil quando a gente está sozinho no webinar é que não tem aquela troca, né, de um para o outro, então... Mas vamos lá. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, ou quiser trazer algo a qualquer momento... Oi, Marcos. O Marcos deu um tchauzinho, achei que era para mim. Não, tá no presencial, né, Marcos? Podem levantar a mão aqui, tem o recurso de levantar a mão, quem quiser perguntar alguma coisa. Então, sobre auditabilidade, que é um dos critérios, é algo que a gente sempre trazem para a gente nas reuniões, nas demonstrações. Olha, eu preciso que tudo seja rastreável, que a gente consiga apresentar recurso em defesas ou em auditorias.
Então, na Plural, é possível, tanto aqui quando se refere a candidato, né? Tem todos o que a gente chama aqui de log de atividade, né? Então, a gente sabe, opa, esse candidato se inscreveu, em que data? Fez todas as etapas no mesmo dia, finalizou a inscrição no mesmo dia, teve uma movimentação, mudou de fase, evoluiu no processo ou não? Quem que fez essa movimentação? Foi uma movimentação automática, por causa de alguma automação que existia ali, ou foi manual, foi um usuário? Aqui, por exemplo, ó, foi a usuária Thaís que alterou a Emanuele para a fase de aprovados análise curricular. Aqui a gente tem as atividades da vaga. Então, depois que uma vaga é publicada, qualquer alteração que é feita nessa vaga, né? Ah, detalhe da vaga foi alterado, em que data? Quem que foi o usuário? Opa, essa vaga ela foi arquivada, porque foi pausada temporariamente, foi cancelada, enfim, foi reativada. Então, isso aqui é interno, né? Isso aqui é para os recrutadores, para fim de auditoria, enfim, saber o que aconteceu com essa vaga. E aí, outro ponto muito importante é a padronização, né? Eu tenho, através da plataforma, a possibilidade de ter templates, modelos para tudo, para vaga, questionário, perguntas frequentes, mensagens. Então, essa padronização é importante, né? Não só pela questão da transparência, né? Da robustez do processo, mas também para se desoperacionalizar a atividade do recrutador. E ainda aqui, falando da desoperacionalização, né, a gente tem, por exemplo, o recurso de publicação da errata. Hoje a gente vê que a maioria das casas com que a gente conversa, opa, eu preciso prorrogar uma data de uma etapa, eu preciso trazer um informativo, qualquer extra que eu precise publicar, tem que ir lá, criar um documento em PDF, fazer o upload, e isso acaba tomando muito tempo. Aqui é possível fazer diretamente pela plataforma. Então, eu vou lá, dentro da vaga onde eu quero fazer a alteração, eu altero, faço a alteração e justifico o que foi alterado para ficar já visível, imediatamente fica visível para o público externo diretamente na vaga. Veja que aqui fica logo acima das fases do processo seletivo ali, a timeline das etapas da vaga. E aí, a questão da personalização também, né? Eu tenho cliente, por exemplo, a gente tem casas que não, Thaís, a gente aqui, por padrão, por definição interna, tem que ter um documento oficial que realmente precisa ser publicado para errata. Não tem problema. A Plural também tem um recurso, se quiser subir, fazer o upload do documento em PDF, assinado, bem tranquilo, pode ser feito também. Não trouxe aqui porque isso já é o básico, né? Tem que ter. O que a gente trouxe aqui é um pouquinho diferente. Legal. E aí, já indo então para o que a gente teve de modo edital, de lançamento de novidades em 2025 e em seguida o que a gente vai ter para 2026. Um dos pontos que eu quero reforçar, gente, é que tudo isso que a gente está trazendo é com base em feedbacks dos nossos clientes, em conversa que a gente tem. Algumas coisas aqui vocês vão ver, opa, já pedi isso, é algo que a gente precisa. Outras coisas foram o nosso time aqui que identificou. Então, a gente gosta de ter esse diálogo muito aberto com os nossos clientes. Agora, eu, o William, aqui do time de produto, a gente está marcando conversas com os nossos clientes para colher feedback, para ver como que está o uso, o que está sentindo falta, até para entender o que a gente precisa priorizar no desenvolvimento, tá? Então, 2025, o que a gente teve, né? A flexibilização da estrutura do processo, né? Um Kanban editável. Tivemos o lançamento do teste de personalidade Big Five, a criação do perfil auditor e o filtro avançado de candidatos com busca booleana. E aí eu vou mostrar um por um para vocês, para ver o que significa isso. Sobre a flexibilização na estrutura do processo. Antes, né, a gente tinha o Kanban nesse formato aqui, né? Era através do Kanban
que a gente definiu. Eu acho que ele abandonou o barco. Hein? Oi, Leandro. Opa! Leandro, se quiser complementar, fique à vontade. Então, antes a gente tinha esse fluxo que ele era mais... ele não tinha a flexibilidade que a gente tem agora. Então, quando a empresa ia publicar a vaga, definia-se as etapas com base nesse Kanban e a gente definia o que ia ser uma etapa pública, né, para aparecer lá naquela timeline para o candidato, e o que ia ser uma etapa privada, interna, só para gestão do time de recrutamento e seleção. Funcionou bem por muito tempo, mas a gente foi entendendo que qualquer ajuste que eu precisasse fazer no Kanban, depois da vaga publicada, não podia editar, não podia, né? No início a gente pensou que isso ia ser bom por causa da transparência, enfim, mas depois a gente viu que acabou complicando um pouco, porque as casas têm autonomia para fazer as edições, as movimentações, enfim, mesmo que um prazo já tenha encerrado, enfim. Então, a gente trouxe essa nova estrutura onde o Kanban é flexível, mesmo depois da vaga publicada, ele pode ser editado, modificado, e as etapas que aparecem para o candidato, elas são criadas diretamente dentro da vaga, e aí atreladas a esse Kanban para os casos de publicação automática de nomes. Então, aqui, para quem é cliente de fora, né, talvez não entenda muito a importância disso, né, quem é interno na prática sabe a evolução que foi, o quanto isso flexibilizou no caso, né, no sentido de edições. Então, foi uma mudança bem legal, que a gente recebeu muitos feedbacks positivos. Depois, nós tivemos o Big Five, o nosso mapeamento dos traços de personalidade, que também foi algo que nos foi trazido, foi pedido muito para ter uma ferramenta, né, complementar de avaliação. E a gente escolheu o Big Five porque tem uma metodologia que é muito confiável, é um teste já muito consolidado, voltado para recrutamento e seleção. Então, foi uma escolha muito acertada por causa dessa robustez que ele traz. Para quem não conhece, falando rapidamente dele, ele mapeia, né, os 5 grandes traços, né? Então, abertura, experiência, realização, extroversão, socialização e volatilidade emocional. Então, cada um desses traços tem subtraços. Por exemplo, o traço realização, que eu peguei aqui e abri ele vai trazer os subtraços: autoeficácia, organização, senso de dever, busca por realização, autodisciplina e deliberação. E cada subtraço vai ter a sua pontuação, né? Se deu alto, neutro, baixo, o que isso significa, o que significa dar alto, neutro ou baixo. Então, queira ou não, é algo que, claro, não se é usado de forma eliminatória de candidatos, mas é algo que traz um complemento na avaliação dos candidatos. E aí, este ano, nós também tivemos o lançamento do perfil auditor. Hoje, a Plural, ela, por padrão, tem 3 tipos de usuário, né? O administrador, o avaliador e o gestor. O perfil auditor foi um perfil extra que a gente criou, uma permissão extra que é utilizado em quais casos? É para quando eu preciso dar acesso para alguém na plataforma, para fim de auditoria ou qualquer outro fim, mas onde a pessoa possa ver tudo, mas sem permissão para edição, né? Então, é um perfil para visualização. Vai poder acessar, né, relatórios, logs de atividade, todos os candidatos, candidato em cada etapa do processo, quem que foi reprovado, ou seja, não avançou para as próximas etapas, tudo isso é possível visualizar. E aí, eu entro no ambiente dos auditores, aparecem todos os meus usuários cadastrados, e eu defino quem que vai ter esse perfil, essa permissão ou não. E, por último, mais recente, lançado agora em novembro, o filtro avançado de candidatos. A gente tinha um filtro antes, mas ele tinha algumas limitações, então teve uma evolução muito grande aqui dessa ferramenta, onde a gente trouxe
mais campos, mais critérios e a busca booleana também, né? Que eu vou explicar aqui um pouquinho como que funciona. Então, aqui, peguei uma vaga aleatória que estava publicada, por exemplo, um instrutor de robótica, e aí, digamos que, poxa, sei lá, entrou 200 candidatos em melhor performance nessa vaga, né? Como que eu vou fazer para avaliar, para ver quem são os candidatos mais aderentes ao processo? Lembrando que aqui é uma das formas, a gente vai falar mais sobre isso depois. Então, aqui eu consigo, dentre todos esses candidatos, aplicar um filtro adicionando as regras, os critérios que eu quiser e o que eu quero que busque. Então, aqui, por exemplo, eu quero que traga de 200 currículos, todos os currículos onde conste lá dentro a palavra robótica, onde a formação, e aqui entra a busca booleana, né? A formação, a escolaridade seja ou licenciatura em química, ou em biologia, ou em física. Qualquer uma dessas escolaridades serve. E no campo, no critério experiência profissional, igual com experiência, ou seja, esses currículos têm necessariamente que ter experiência profissional lá dentro desse currículo, porque é uma vaga que se exige pelo menos 6 meses de experiência e que sejam da cidade de Chapecó, por exemplo. Aqui eu poderia combinar também, não, pode ser ou Chapecó, ou Xaxim, ou Xanxerê, que são as cidades próximas lá, pertinho. Poderia ser. Então, aqui foi só um exemplo de como que eu posso combinar esses campos para que, me traga todo mundo que tenha o critério e tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa. Então, isso ajuda muito, principalmente nas vagas com alto volume. Certo, gente? Aí, assim, quem quiser, né, os clientes, enfim, quem quiser conversar mais, se aprofundar um pouco mais nessas ferramentas depois, marquem comigo que a gente marca para conversar sobre isso. E agora, o momento mais esperado de todos, que é o que vem por aí, o que vem para 2026. Né? 2025, o ano da flexibilidade e auditoria, e agora 2026 vai ser o ano da inteligência aplicada ao edital. Então, deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Até aqui tudo certo, gente? Todo mundo aí? Então, o que a gente tem agora para vocês, certo? Então, vamos lá. Eu até coloquei aqui o númerozinho 1, 2, 3, mas é mais para mapear a quantidade de melhorias e não a ordem, tá? Então, vamos lá. Primeiro vai ser o CPF como chave de usuário, porque hoje a gente tem como chave de usuário o e-mail. E aí, às vezes, acontece da pessoa ir lá, criar um cadastro duplicado, entra duas candidaturas da mesma pessoa numa vaga, né? Porque a pessoa foi lá, fez a inscrição, e aí, de repente, ela, não, mas eu queria fazer um pouco diferente, sei lá, responder diferente o questionário de inscrição e aplica de novo com outro e-mail. Então, a chave, o CPF como chave de e-mail, chave de usuário, vai evitar esse tipo de problema. Então, dificulta essa candidatura dupla. E também a gente vai poder publicar resultados com o CPF mascarado. Hoje a gente tem ali parte do telefone anonimizado, né, mascarado. Então, a gente vai poder também trazer o CPF e casos sem a necessidade de apresentar o nome do candidato, porque a gente também tem casos onde, ok, a gente publica o resultado em cada etapa, mas a gente não quer publicar o nome completo da pessoa, né? Temos essa realidade também. Então, aqui vai flexibilizar. Data de início das inscrições. O que é isso? Hoje, quando a gente publica uma vaga, a gente coloca lá o prazo de limite de inscrição, mas eu publiquei a vaga, ela já está apta a receber candidatos, né? Aqui não, eu vou poder programar o início das inscrições. Eu vou poder programar essa publicação dessa vaga e definir, beleza, eu quero que essa vaga fique publicada X tempo até começar, de fato, a receber as candidaturas. Até para publicização da vaga, né? Isso às vezes é interessante, né? Para que a vaga fique um tempo publicada para alcançar mais pessoas e aí só depois começa a receber. Então, isso aqui vai ser bem legal
também essa solicitação, essa sugestão veio de clientes nossos. Terceiro, processo orientado às etapas, cronograma da vaga. Isso aqui, gente, vai ser uma das grandes novidades que vai trazer um impacto muito grande na desoperacionalização do processo. Porque como que funciona hoje? Hoje, eu tenho as minhas automações, as automações que eu quero criar, elas são atreladas às etapas do Kanban. Ali é o fluxo de seleção. Então, eu vou lá em cada etapa, crio uma automação do que tem de automações possíveis lá. Agora, enfim, agora não, em breve, a gente vai ter essas possibilidades de ter automações disparadas por datas das etapas de vaga. Então, por exemplo, passando um exemplo bem básico, bem rápido aqui. Eu tive os candidatos fizeram a inscrição, teve uma triagem automática ali, seja com os nossos critérios atuais de automação ou por uma inteligência artificial que virá, já vou dar spoiler de um dos próximos. Então, teve uma triagem ali, os candidatos que foram aprovados na análise curricular já passam automaticamente para uma etapa seguinte, que vai ser uma etapa de prova, de questionário, de prova online, que já tem uma data definida. Então, essa automação já permite que, nessa data dessa prova, a pessoa já receba o link, as orientações, as informações. Fez a prova, alcançou a nota de corte, uma automação que já movimenta novamente para outra etapa quem alcançou a nota. Então, a ideia é que se tenha mais automações, né, dentro do processo, que não seja tão manual, porque isso reduz erros, né? No manual, a gente está mais passível a cometer erros, e tendo essa parametrização, essas automações, acaba ajudando bastante nesse sentido de minimizar erros e trazer mais agilidade ao processo. Claro que tudo sempre acompanhado, monitorado por humanos, né? Para ver se está tudo certo, está funcionando, porque tudo precisa ser auditável. A gente precisa ter os critérios dessas automações, tudo sempre muito claro para auditoria, para transparência, para tudo, certo? Então, aqui eu nem vou conseguir passar muito mais detalhes de como que vai operar isso, porque é algo que o time está desenhando ainda, está vendo quais são os critérios, como que ele vai operar na prática. Então, aqui é mais um conceito que eu quis trazer para vocês. E aí, em seguida, a gente tem questionário com horário marcado, quadro de avaliação por etapa e triagem com inteligência artificial. Então, questionário com horário marcado para aplicação de provas online. Não aquele tipo de prova que tenha todo aquele recurso de segurança, de captura de imagem. Não é nesse sentido. Quem precisa de algo com esse nível de segurança, aí a gente tem integrações, tá? Com outras ferramentas que fazem isso. Aqui é no sentido de poder usar os nossos questionários com gabarito e sem gabarito para aplicação de provas. Por quê? Hoje, os nossos questionários, eles têm cronômetro. Eu consigo definir um cronômetro ali para o candidato responder. 5 minutos, 10, 60 minutos. Só que eu não consigo setar uma data e horário de início e de fim para que todos entrem no mesmo horário para responder esse questionário. Então, é nesse sentido que essa melhoria vem. Eu vou criar o meu questionário ali, a minha provinha, vou definir em que etapa ela vai acontecer e vou poder definir. Não, todo mundo vai receber o link para responder esse questionário, mas esse link só vai estar disponível das 14 às 15 horas do dia 26. Entrou depois disso, não consegue mais responder. Certo? Então, essa aqui é uma das melhorias que pode vir mais rápido, né? Dependendo, como eu comentei, de ser customizada por alguém que estiver entrando, enfim, mas é algo que está, enfim, previsto para breve também. Quadro de avaliação por etapa, o nosso scorecard. Como que funciona? Até a Crisley está aqui, o Senac Mato Grosso do Sul foi uma das casas que trouxe essa sugestão de melhoria. Como que funciona? Hoje o nosso quadro de avaliação, ele é
ele é inteiro, digamos assim. Então, para cada vaga, eu vou lá, crio os atributos, as competências que vão ser avaliadas naquela vaga, defino se todas vão ter o mesmo peso ou não, mas eu preciso, né, o avaliador, os recrutadores, eles precisam votar nesses atributos manualmente e tudo de uma vez só. Só que, poxa, Thaís, a entrevista acontece lá no começo e a prova lá no fim. Como é que eu vou votar de uma vez só se as etapas ocorrem em datas diferentes? Enfim, então vai haver uma segmentação, né? Em cada etapa eu vou ter os atributos e vai ser possível ter essa definição do cálculo de aprovação. Então, por exemplo, se eu defino que na etapa de entrevista vão ter X atributos e a nota de corte é X, né? Eu vou inserir manualmente essas notas desses atributos e a plataforma já ali vai movimentar se aquela pessoa alcançou a nota ou não. Não, Thaís, é uma nota de uma prova que a gente vai aplicar via questionário, a nota de corte é 7, e aí, se a pessoa alcançar, também já vai ter esse preenchimento daí automático nesse quadro de avaliação. Então, vai ser uma forma de melhor votar, ter critérios mais específicos em cada etapa, pontuações específicas em cada etapa, onde ali vai ter algumas notas que eu vou precisar inserir manualmente, se eu fizer algo fora da plataforma, por exemplo, uma prova presencial, mas o que eu fizer pela plataforma vai ter essa possibilidade ali até da pontuação automática, e aí no final eu ter esse quadro comparativo de todos os candidatos, quem passou por qual etapa, qual nota alcançou ou não alcançou, até porque a gente tem alguns casos em que é necessário ter um relatório do motivo dos candidatos que não evoluíram no processo, né, para arquivar junto à vaga, para fim de auditoria. Então, é nesse sentido. Por último, não menos importante e possivelmente o mais priorizável aqui de todos é a triagem com inteligência artificial, né, que é algo que a gente já vem de muito tempo nessa solicitação, porque a gente tem uma característica de ter muitas casas, muitos clientes com alto volume de candidatos, então a triagem com IA se torna muito necessária. Aqui, coloquei de forma bem básica, tá? É só o conceito mesmo, porque o time está desenvolvendo algo que realmente vai ser muito robusto, enfim, a gente não está falando só da triagem com IA lá dos inscritos iniciais, né? A ideia é ter algo mais robusto em relação ao processo como um todo. Então, não vou entrar em detalhes também, porque ainda a gente está no momento de finalizar o desenho disso. Claro que muita coisa já está em andamento, né? O time de produto aí atuando muito nisso, mas é algo que provavelmente vai ser dentro da nossa fila, é uma das coisas que vai ser priorizada, é o lançamento da triagem com o IA. Certo, gente? Então, faltam 15 minutos ainda. Eu pensei que eu ia me atrasar aqui, demorar mais tempo para trazer tudo isso, mas seria mais ou menos esses os pontos. E aí, gente, queria abrir para vocês, quem tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, quem quiser anotar meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail para me chamar depois, para conversar melhor, entender melhor essas questões que eu trouxe, quem quiser conhecer melhor a ferramenta. Então, oi, Alexandre, pode falar. Olá, Thaís, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu sou aqui coordenador regional de RH do Isaac Legal. e gostei muito da apresentação. Inclusive, eu queria ter um outro momento contigo, talvez até para não tomar muito tempo aqui do pessoal, porque eu tenho algumas dúvidas. Mas, inicialmente, eu trabalho com edital e tenho tido alguns diversos problemas com esse processo de a triar. A submissão dos documentos, né? Existe uma dificuldade, dependendo do cargo, existe uma dificuldade das pessoas em subir os documentos para a triagem da análise curricular, e isso tem sido um desgaste muito grande.
Além disso, às vezes a plataforma que a gente está trabalhando hoje, às vezes não calcula direito a pontuação, né? E a gente estabelece um critério de barema e às vezes a pontuação ela não vai corretamente. E também estamos tendo alguma dificuldade, por exemplo, da última vez de baixar esses documentos que são feito um upload. E aí eu queria entender como é que com a plataforma de vocês isso seria solucionado, ou como é que isso acontece. Perfeito. Alexandre, até vou te chamar logo depois para a gente marcar um bate-papo da gente, para eu me aprofundar, mostrar a carinha entrar um pouco mais. Mas sim, isso é uma realidade que a gente percebe em várias casas de acontecer essa dificuldade, tanto de subir a documentação, de não aceitar, de não ler direito, não extrair as informações. E sobre a pontuação, hoje, por padrão, a plataforma não faz a pontuação, mas nós temos casa, por exemplo, onde a gente customizou. A casa, a parte, fez essa customização. É algo que a gente tem, eu não trouxe aqui, mas é algo que a gente também tem a previsão. E aí, de trazer essa pontuação com base nos documentos. Essa casa onde a gente tem isso customizado hoje, Alexandre, é uma análise com inteligência artificial que a plataforma faz desses documentos, para trazer ali a aderência, né? Está apto, não está apto, conforme os documentos que foram subidos. Mas aí eu vou marcar contigo para entender um pouquinho melhor como que é o teu processo, como que a Plural pode auxiliar nisso. Vou te mostrar como que você visualiza os documentos ali dentro, como que é para exportar tudo isso, porque é bem possível. Certo, a gente pode ter esse outro momento, aí eu chamo também o time, né, que operacionaliza isso. Boa. E eles vão visualizar a plataforma e eles vão ter mais uma percepção da execução desse processo, né? E aí um outro ponto também que a gente tinha e depois tiramos, que era essa questão das provas. Então, hoje a gente não está realizando provas, mas eu tenho refletido sobre isso. E o fato também de, hoje em terras de chat GPTs, né, em terras de inteligência artificial, como é que vocês estão... Como é que vocês fazem o processo da prova? Na plataforma de vocês tem como a gente abrir a prova lá, até... existe porque eu já tive situações de, tipo, existia a prova online, existia um sistemazinho que você não podia sair daquela página. Então, como é isso com vocês aí, para entender como é que a gente pode ser uma possibilidade para a gente que tinha, deixou de fazer por esses N problemas, sobretudo com a inteligência artificial, e agora eu tenho pensado a possibilidade de retornar ou verificar isso. A gente tem as duas possibilidades, Alexandre. Hoje, por padrão, a plataforma tem o que a gente chama de questionário, que é um questionário com gabarito, com nota de corte, que é esse que a gente quer programar, né, o início e fim, para todo mundo fazer no mesmo horário, mas ele é mais para uma prova, assim, mais simples, né? Para evitar que a pessoa vá pesquisar coisas, ou como tem o tempo ali reduzido, né, ela não tem muito tempo para ir fazer pesquisas, então a gente confia ali no cronômetro para isso. Não, Thaís, eu preciso de algo realmente que tenha uma segurança, que não deixe a pessoa sair da tela, que informe se a pessoa mudou de aba, se tem alguém junto com ela, que a gente tem até hoje, tem ferramentas que fazem captura da tela, né, da pessoa a cada 10 segundos. Se precisar algo nesse sentido, a gente tem integração daí, tá, Alexandre? Eu tenho uma casa, por exemplo, que tem uma integração nesse formato com uma plataforma de provas, e aí a gente fez uma integração onde a pessoa recebe o link, é tudo pela Plural, enfim, a comunicação, a pessoa recebe o link, libera no dia, no horário da prova, a pessoa faz a prova, a nota é processada internamente ali pela Plural mesmo, né? A Plural puxa essa nota, vê se a pessoa alcançou a nota de corte ou não e já movimenta para uma etapa seguinte. Então, foi feita uma integração, assim, bem robusta para não precisar nem de ação manual dos recrutadores ali para fazer essa gestão. Hoje para mim, automatizar esses processos é o sonho de consumo. Então, eu vim... Inclusive, foi uma das minhas analistas que me indicou essa reunião de hoje. Legal. Sim, para poder vir aqui, gostei da proposta e quero conversar mais com você, Thaís, para a gente entender como é que funcionam alguns processos, para entender as possibilidades, porque eu estou chegando agora na coordenação regional, né? Tenho uns 3 meses na unidade
Eu tenho uma complexidade de mais de 1.000 colaboradores, e são unidades em Salvador, em Maceió, e a gente tem uma demanda aí grande, e pode ser uma parceria boa para poder fazer com que as coisas rodem de forma mais inteligente e estratégica. Mas eu não vou perguntar mais não, senão eu vou tomar a tarde de vocês. Não, por mim eu continuaria aqui, mas eu te chamo em seguida, vamos marcar uma demonstração para o teu time todo, enfim, vamos conversar e se aprofundar nos detalhes aí. Obrigada pela tua participação, Alexandre. Obrigado, Thaís. Alguém mais quer trazer alguma coisa, fazer algum comentário? Temos ainda 10 minutos. Crisley, não quer compartilhar aí um pouquinho da tua percepção? O que você gostou, o que você não gostou? Aqui a gente é bem honesto, bem sincero. A gente sabe. Não, que a plataforma, de uma maneira geral, ela tem várias ferramentas e questões bem interessantes para nós, quanto Sistema S, e da necessidade de ter o registro correto, né, apresentar ali para a auditoria tudo que de fato aconteceu e garantir isso, né, para todo mundo que participa. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, eu falei para a Thaís, que a gente ficou assim, bem impressionado, é o alcance da plataforma. Nós assim, tivemos um número muito expressivo de candidatos ali com a intenção de visualizar a vaga e que sim se candidataram. Então, isso trouxe para nós um negócio, além da quantidade, qualidade desses candidatos que vieram. Então, isso foi muito interessante, deu, assim, um up muito bacana. Tem alguns ajustes que a gente está fazendo, né, Thaís? E essa planilha aí é uma das questões que a gente trabalha, enfim, mas são ajustes necessários quando se tem uma plataforma nova, mas, de uma maneira geral, é prático, é fácil de se usar e tem sido muito bem aceita aqui, e a gente tem tido bastante recomendações, assim, de quem está usando a plataforma lá, faz os comentários, então, assim, vale muito a pena. Que legal, fico muito feliz com o teu depoimento, Crisley, muito rico. Gente, fico muito feliz pela participação de vocês, eu espero em breve, eu estou cobrando aqui o time de produto, vocês não imaginam o quanto eu encho o saco deles, para que eles agilizem o desenvolvimento de tudo isso, porque eu fico muito feliz quando eu consigo ir para o cliente e mostrar, olha, foi desenvolvido, foi criado, está pronto, né? Então, a gente quer essa melhoria, e como a Crisley falou, tem pequenos ajustes, porque cada casa tem as suas peculiaridades, e a gente está aberto a isso também, a ver como que dentro daquela peculiaridade daquele processo que é um pouco diferente dos outros, a gente pode apoiar também, né? Não é algo genéricozão que se vire aí depois. A gente quer atender em todos os níveis. Gente, acho que é isso então. Quem quiser marcar comigo, chamar depois, Alexandre, pode deixar que eu te chamo. Fico à disposição e espero em breve voltar com mais informações e mais detalhes sobre esses desenvolvimentos que estão previstos aí. Tá bom, gente? Um abraço, muito obrigada. Até breve.